Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube, onde vocês já estão acostumados todos os dias, notícias do nosso glorioso Botafogo de futebol e regatas. O meu nome é Matheus Medeiros, jornalista, setorista do Botafogo. Já peço para você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e dar um like nesse vídeo. Muito importante, você contribui demais para o nosso crescimento. Passamos de 30 mil inscritos. Vamos por mais, daqui a pouquinho vamos bater os 40 mil inscritos aqui, nossa próxima meta no canal do Medeiros. Bom, o assunto que eu quero falar é sobre toda essa polêmica que foi criada em relação ao Maracanã e que o Botafogo acabou entrando no meio dessa história porque o presidente do Fluminense resolveu tentar ironizar e tentar provocar o Botafogo hoje numa entrevista que ele deu ao Seleção Sport TV. E eu estava esperando para fazer esse vídeo aqui porque eu queria fazer um vídeo completo com a resposta do Botafogo também, porque eu sabia que de alguma forma o Botafogo ia responder a essa provocação que o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, fez ao vivo no Sport TV. E eu então vou passar primeiro para vocês aqui o que o presidente do Fluminense falou. Vou passar para vocês a resposta que o Botafogo deu através do seu diretor-geral da SAF, o Tairo Arruda, e, no fim das contas, vou expor também a minha opinião e tudo que eu penso sobre esse caso aí do Maracanã, né, envolvendo principalmente o Vasco, né, cara? Porque eu não entendi por que o presidente do Fluminense foi envolver o Botafogo nessa história. Botafogo que tá quieto, na dele. Botafogo já tem o estádio Newton Santos. A briga do Flamengo e do Fluminense é com o Vasco, que tá lá conseguindo ganhar na justiça direto aí, a questão de poder jogar no Maracanã. O Botafogo nem no Maracanã joga há bastante tempo e o Botafogo nem quer se envolver com isso. É uma escolha do Botafogo. E o presidente lá, Mário Bittencourt, foi lá falar besteira, foi lá falar, tentar provocar o Botafogo e aquele ditado, né? Fala o que quer, ouve o que não quer. Então, primeiro eu vou passar para vocês aí as palavras do presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, tá? Abre aspas para o presidente do Fluminense, tudo que ele falou no Sport TV hoje à tarde, tá bom? Vamos lá. As pessoas esquecem que o Engenhão também é um equipamento público da Prefeitura do Rio de Janeiro, hoje controlado pelo Botafogo. A SAF acabou de trocar por grama sintética, que o Flamengo e Fluminense são contra, porque nenhuma grande liga nem a Copa do Mundo permite gramado sintético. No Brasil, está virando moda porque querem transformar em arenas de shows. É justamente o que visa o fundo que controla o Vasco. Tem interesse maior no Maracanã do que no próprio clube. Fecha aspas para o Mário Bittencourt. Abre novamente. Nunca houve intransigência de não flexibilizar para Vasco e Botafogo. Mas desde que se lembre que o Engenhão também deveria ser flexibilizado e que deveríamos ser ouvidos se um dos principais estádios do Rio de Janeiro deveria ter gramado sintético ou não. Fecha aspas para o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt. Lá vai, então, a resposta do Tairo Arruda, diretor-geral da SAF Botafogo, que rebateu, logo em seguida, né, rebateu as palavras do Mário Bittencourt. Abre aspas para o Tairo Arruda. Aproveitamos a publicidade. O Newton Santos tem vocação para a importante linha de receitas para o Botafogo. Clubes que estejam sem estádio e tenham interesse em alugá-lo, de acordo com o nosso plano de negócios, podem jogar no gramado sintético certificado pela FIFA e de alto padrão de excelência. Na condição de assistente do Flamengo, na busca pela gestão do Maracanã, o Fluminense deveria ter outras preocupações. Fecha aspas, Tairo Arruda, diretor-geral da SAF Botafogo. Bom, vamos lá. Primeiro, eu queria dizer que não tinha a necessidade do presidente do Fluminense envolver o Botafogo nisso. Ele fez, primeiro, num tom provocativo, chamando o estádio Newton Santos de Engenhão, que claramente, quando um rival do Botafogo fala dessa forma, ele sabe que está provocando,
porque o Botafogo, como instituição e sua torcida, não gosta que o estádio Newton Santos seja chamado de Engenhão. Então, quando um rival chama de Engenhão, ele sabe que ele está provocando o Botafogo. O Botafogo tem o seu estádio, o nome dele foi mudado de estádio João Avelange para estádio Newton Santos, muito por pedido da torcida do Botafogo, que tem o Newton Santos como um dos principais ídolos, para muita gente o maior ídolo. Para muita gente, Newton Santos é acima até do Garrincha. E o Newton Santos é levado a sério aqui no Botafogo. E quando ele chama pejorativamente de Engenhão, ele já começa adotando um tom totalmente provocativo. Mas além do mais, além de toda essa situação de provocação sem pé nem cabeça, porque a situação do Fluminense e do Flamengo é com o Vasco, não tem nada a ver com o Botafogo, ele comete erros e absurdos que ele fala totalmente jogando para a galera, totalmente jogando para a torcida dele, né? Primeiro que é importante a gente dizer que lá em 2007, quando o Botafogo conseguiu vencer a licitação para a concessão do estádio Newton Santos, o Fluminense teve a oportunidade de participar do processo, chegou a estudar essa possibilidade, mas por vontade própria, o Fluminense no final resolveu não participar da licitação do estádio Newton Santos, na época, Estádio Olímpico João Avelange. Então foi uma escolha do Fluminense como instituição não participar do processo, assim como foi uma escolha do Vasco e do Flamengo também não participar. Somente o Botafogo esteve presente na licitação, que foi estudada, foi aprovada e concluída com o Botafogo sendo o dono da concessão do estádio Newton Santos. O Botafogo conseguiu, nos termos da lei, um contrato em que deixa o Botafogo como exclusivo no estádio Newton Santos. Apesar do estádio ter sido construído em 2007 para os Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro, dentro do contrato de concessão, dá ao Botafogo total autonomia e exclusividade para tocar a administração do estádio Newton Santos. Então, quando ele diz que o Fluminense e o Flamengo deveriam ser consultados se o Botafogo vai colocar gramado sintético ou não, isso é uma sem pé nem cabeça, uma frase que não existe. O contrato do Botafogo dá total liberdade do Botafogo fazer o que bem entender sem consultar terceiros. Ah, mas o estádio é público. Ok, eu vou usar um exemplo para vocês aqui. Vai lá numa UPA. A UPA é público, um hospital público. Vá lá no UPA, você, e tenta dormir na UPA, deitado na recepção, para ver se você não vai ser retirado do local. Ah, mas é um espaço público. É um espaço público, mas que tem contrato de concessão e existem regras. Eu usei um exemplo bem aleatório para vocês entenderem, quem ainda não quer entender, o seguinte: o Botafogo tem um contrato com esse espaço que é público e esse contrato dá total autonomia e liberdade para o Botafogo fazer o que ele bem entender dentro do estádio. E todas essas cláusulas protegem o Botafogo. O Botafogo não tem que falar com o Fluminense, o Botafogo não tem que falar com o Flamengo, o Botafogo não tem que falar com ninguém. Se vai botar gramado sintético, se não vai, é o Botafogo que administra, ele que toma todas essas decisões. Não era nem para eu estar falando isso aqui, é algo óbvio. O presidente do Fluminense perdeu totalmente a noção do que ele falou. Totalmente a noção do que ele falou. Se o Flamengo ou o Fluminense não concordam com gramado sintético, que eles não coloquem um gramado sintético no estádio deles. No estádio do Botafogo, ele não tem que opinar em nada. Ponto. Então, além de ter adotado um tom provocativo, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, falou uma grande besteira. E ele ouviu o que não queria. Muito bem falado pelo diretor-geral da SAF do Botafogo, o Tairo Arruda, em que responde com muito profissionalismo, fala sobre receitas, fala sobre o Botafogo ter colocado o gramado sintético de padrão FIFA,
tem o certificado da FIFA como um gramado de excelência. Foi elogiado por diversos jogadores, o gramado do Botafogo. E no final, o Botafogo aproveita para devolver a provocação, chamando o Fluminense do que ele é, realmente, assistente do Flamengo. Onde a gente percebe que nessa questão de estádio, nessa questão de gestão do Maracanã, a gente vê realmente o Flamengo na frente das negociações e o Fluminense sempre como um coadjuvante ali, um assistente realmente, né? Foi muito feliz nas palavras do Taira Arruda. Então, o posicionamento do Botafogo me agradou. O Botafogo não deve nada a ninguém. O estádio Newton Santos é um estádio cujo o Botafogo tem a concessão por mais 30 anos. Nós estaremos velhinhos aqui em 2050 e o Botafogo estará jogando no estádio Newton Santos, porque o contrato, a concessão, permitiu isso. E o Botafogo manda no estádio Newton Santos. Diferentemente do que acontece no Maracanã. Não queiram comparar o estádio Newton Santos com o Maracanã e toda a história que o Maracanã tem para os clubes do Rio de Janeiro. O Maracanã tem toda uma história construída no Rio de Janeiro em que envolvem os 4 clubes. O Maracanã não pode ter um dono só. A história diz isso. O estádio Newton Santos começou tendo um dono e até hoje tem um dono. O Botafogo. O Maracanã nunca teve dono. Desde o início sempre foi dos 4 clubes do Rio de Janeiro. Quem quisesse jogar lá, que ia jogar. E agora, depois de 70 anos, 73 anos, querem fazer do Maracanã um objeto de exclusão de alguns clubes. Olha que o Botafogo nem está se metendo nisso, hein? É mais o Vasco. Querem excluir o Vasco de jogar no Maracanã. É por isso que estão perdendo todos os recursos na justiça. É por isso que todos os juízes estão aprovando os recursos do Vasco, as ações judiciais do Vasco. Porque no edital, porque eles não têm uma concessão, eles têm um termo de uso no Maracanã. No termo de uso diz muito bem que eles não podem negar o Vasco ou o Botafogo de jogar lá. Eles não podem. O Maracanã é de todos. O Botafogo hoje não faz questão, mas se o Botafogo fizesse questão de jogar no Maracanã, ele também poderia. Então fica a minha frase a quem ainda não entendeu ou não quer entender. O estádio Newton Santos é meu. O Maracanã é nosso. Um abraço, Mário Bittencourt. Melhore. Melhore. Você passou vergonha hoje. Um abraço.